Sabe, tem noites na nossa vida, noites que parecem um ponto de virada. Uma daquelas noites em que o passado, o presente e o futuro simplesmente colidem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma noite assim. Uma noite que não só mudou um homem, mas definiu o destino de uma nação inteira. Essa é uma pergunta que dá um frio na espinha, né? Bom, pro personagem da nossa história, isso não era uma teoria. O passado dele estava vindo literalmente a caminho. E olha, não vinha sozinho. Então vamos tentar entrar na cabeça do nosso protagonista, Jacó. Ele está num momento crucial. Depois de 20 anos longe, finalmente ele está voltando para casa. Mas esse lar não é só um lugar de paz, não, hein? É o epicentro do maior medo da vida dele. Fico imaginando o que se passava na mente dele, sabe? Cada passo em direção à sua terra era um passo em direção a um confronto. Um confronto com ninguém menos que seu irmão gêmeo, Esaú. E essa rivalidade toda não surgiu do nada, claro. Começou lá atrás. Jacó, que na época tinha um nome que significava algo como enganador, bom, ele fez jus ao nome. Ele enganou o próprio irmão e o pai para roubar a bênção da primogenitura. A resposta de Esaú foi curta, grossa e assustadora. Uma promessa de morte. 20 anos depois, Jacó tenta uma abordagem mais diplomática. Ele manda mensageiros na frente com um recado de humildade, se chamando de servo e Esaú de meu senhor. Ele esperava um sinal de paz, mas o que veio de volta foi um aviso que deve ter gelado a alma dele. 400. 400 homens. É esse o número que os mensageiros trazem. Esaú não vinha para um reencontro familiar com abraços. Ele estava vindo com uma força que parecia, e muito, um exército. O medo de Jacó nesse momento vira pânico total. E o que a gente faz quando o medo paralisa? Bom, Jacó não ficou parado. Ele entrou em modo de sobrevivência e começou a traçar um plano desesperado. O plano de Jacó tinha 3 partes. A primeira, pura tática, divide todo mundo, família, rebanhos, em 2 grupos. A lógica era simples: se um grupo fosse atacado, talvez o outro conseguisse escapar. A segunda, um apelo espiritual. Ele faz uma oração desesperada, sincera, lembrando a Deus das promessas que ele tinha feito. E a terceira, bom, uma tentativa de apaziguar a fera, quase um suborno. Ele manda uma fortuna em animais como presente na frente para tentar acalmar a raiva do irmão. E aqui está o ponto central de tudo. Apesar de todas as estratégias, de todo o planejamento, Jacó reconhece a própria impotência. Ele fez tudo o que era humanamente possível, mas o resultado final, esse estava completamente fora do controle dele. Então, depois de mandar a família, os filhos, tudo que ele tinha para o outro lado do rio, para um lugar seguro, Jacó toma uma decisão surpreendente. Ele fica para trás, sozinho, para enfrentar o que quer que aquela noite guardasse para ele. Completamente só. Sem a família, sem os servos. Apenas ele e o som da própria respiração, que devia estar pesada de medo. Um silêncio opressor. Sabe aquele silêncio que faz a gente ouvir o coração batendo no peito descontrolado? O silêncio que vem antes da tempestade? E uma escuridão que parecia que dava para tocar, que engolia tudo ao redor. Não era só falta de luz, era a presença de uma incerteza que sufocava. Ele não sabia o que o amanhã traria, ou mesmo se haveria um amanhã. E no meio dessa solidão, dessa escuridão, do mais absoluto nada, surge uma figura. Sem uma palavra, sem aviso, uma luta corporal começa. Uma luta que ia durar a noite inteira até o amanhecer. A noite inteira eles lutam. Jacó já está exausto, ferido. O homem misterioso deslocou a coxa dele com um simples toque, mas mesmo assim ele se agarra. Com a última gota de força, ele faz uma exigência. Não era mais sobre sobreviver à noite, era sobre sair dela diferente. E é nesse momento de pura exaustão e teimosia que a grande virada acontece. A luta, que era do lado de fora, revela uma transformação que estava acontecendo por dentro. A figura misteriosa pergunta o nome dele, Jacó. Um nome que era um lembrete constante de uma vida inteira de enganos, de manipulação, o nome daquele que passava a perna, que suplantava. É então que o homem lhe dá um nome novo, Israel. O significado é de uma força incrível, aquele que luta com Deus. Ele não era mais definido pelos seus truques, mas pela sua luta, pela sua persistência em se agarrar ao divino. A mudança é total. Ele entrou naquela noite como Jacó, o enganador,
fugindo do passado, e saiu dela como Israel, um príncipe de Deus, que encarou o divino de frente e sobreviveu. Jacó batiza aquele lugar de Peniel, porque nas palavras dele, vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. Encontrar essa face divina não é um passeio no parque. É algo que nos quebra para nos refazer, sabe? Como ferro que é moldado no fogo. Ele não saiu ileso. A luta deixou uma marca física, para sempre. Ele mancaria pelo resto da vida, mas aquela cicatriz era um lembrete. Um lembrete de que sua maior fraqueza foi, na verdade, o palco da sua maior transformação. E talvez a mensagem central da história seja essa. As noites escuras da alma, sabe? Os momentos em que a gente precisa enfrentar o passado, lutar com os medos mais profundos, eles não são o fim da linha. Na verdade, são a fornalha onde a gente é moldado em quem realmente deve ser. Mas a história ainda não acabou. Jacó, agora Israel, mancando e transformado, ainda tem um encontro marcado. O sol está nascendo, e lá no horizonte, Esaú e seus 400 homens se aproximam. O que será que vai acontecer? Vai ser a vingança que Jacó tanto temia ou algo completamente inesperado? Bom, isso é assunto para outra hora.